bem, muito bom dia a todos. Naturalmente, permitam-me que dê já alguns cumprimentos especiais ao seu Secretário de Estado e em si todos os autarcas aqui presentes. Naturalmente, também a quem me acompanha na mesa, de uma forma muito particular, a professora Paula Teles, também não só pelo seu trabalho, pela visibilidade que tem dado a este tema e a sua equipa, mas essencialmente pelo convite que nos dirigiu. Na pessoa do arquiteto Rui, felicitar pelo prémio, mas também em si cumprimentar e agradecer todo o trabalho dos técnicos que naturalmente aqui estão e que são também, como aqui já foi tão bem dito, absolutamente determinantes no que pode ser o sucesso no fundo, deste tema, desta temática que diz muito, naturalmente, diria que de forma global, a todas as cidades e, por que não, a todos os territórios. Naturalmente pedir-vos desculpa porque já percebi que foi por minha responsabilidade que nos atrasámos um bocadinho, mas para além dos primeiros 11 meses de experiência na condição de Presidente, o meu motorista reformou, o meu chefe de gabinete dá licença de paternidade, mas ainda bem porque é o terceiro filho e está a contribuir para a natalidade, o secretário também necessitou de fazer uma intervenção cirúrgica. Naturalmente quase que fiquei sozinho, não vou seguir para ganhar tempo o PowerPoint que os serviços prepararam-me, contem naturalmente ao fim do dia a dar uma diagonal na apresentação, percebi que talvez poderia seguir de facto outra orientação na mensagem que pretendo essencialmente transmitir e que passa muito, diria, pelo compromisso. E também aqui a professora Paula também nos lançou esse desafio que de facto é o compromisso que tem que existir, não só ao nível técnico, nos vários projetistas e naturalmente nos técnicos que acompanham os municípios e até os ministérios e Secretaria de Estado no que são a aplicação dos quadros comunitários, das oportunidades de financiamento, mas essencialmente no trabalho dia-a-dia nas câmaras e que vão sensibilizando desta forma os autarcas, mas essencialmente os autarcas. É fundamental que todos nós, na condição de autarcas, nos convençamos que, de facto, não há alternativa e muitas vezes não é uma questão de recursos, não é uma questão de programas, não é uma questão de planeamento, é de facto uma questão de assumirmos efetivamente, como dizia o Sr. Presidente da Nazaré, de assumirmos efetivamente que a mobilidade de facto tem que ser assumida de uma vez por todas, de uma forma disruptiva para que possa de facto ser assimilada por nossos concidadãos, independentemente de serem cidadãos de ambiente urbano ou de ambiente rural, porque de facto muitas vezes, e acredito também que pode estar de facto aí a grande dificuldade, uma vez terem perspectivas diferentes, terem sensibilidades diferentes, mas não só numa perspectiva de lazer ou turística, usufruem, dirigem-se diariamente ao espaço público, de facto por diversas razões, não só pela sua atividade profissional, mas também para se deslocarem aos serviços, por outras razões, e muitas vezes não têm a sensibilidade, não têm apreendido para si o que deve ser a sua relação com esse espaço público, que é de todos, é dos urbanos e dos não urbanos, e de facto aqui a sensibilização, a sensibilidade individual de cada um, para mim fará a diferença no momento e naturalmente no futuro. E quase como tom provocatório, eu tomei nota de uma questão que eu sei que não vos vou dar a resposta, sei que também certamente não a vamos encontrar aqui, independentemente de eu a colocar no início ou no fim, ou de repetir na final da minha intervenção, mas que eu acho que é absolutamente determinante e que de facto continua a acontecer e vão perceber porquê. Passa muito simplesmente porque é que as cidades continuam a tender teimosamente para ser viárias. E porque é que eu coloco esta questão? Por uma razão muito óbvia, e falando um pouco até do que é a experiência na minha cidade, e em que de facto eu estou presidente há 11 meses, mas tive o privilégio de fazer parte de 2 executivos, que tive 12 anos a mobilidade e que naturalmente sinto que não é uma questão de implementarmos ou de introduzirmos nos instrumentos de gestão territorial, nos planos estratégicos, temos 4, de financiamentos, de programas de financiamentos dedicados, de cumprirmos absolutamente o que esses programas pretendiam. Também só dessa forma é que tivemos sucesso nos financiamentos e os conseguimos executar de forma excelente, desde o programa Polis, desde que foram os PEDUs, tudo, e outros instrumentos, o Polo Litoral Norte, outros instrumentos que nos permitiram, tinham lá bem vincado o que era de facto o que se pretendia, a requalificação que se pretendia e a regeneração, a revitalização que se pretendia para os nossos espaços públicos, de facto os objetivos que se pretendiam, de facto de analisar, ceder, disponibilizar,
aumentar, acrescentar de facto todo o espaço público que havia disponível, refuncionalizando numa perspectiva pedonal, de outros modos de mobilidade ativa em todo esse espaço, alargando, e continuamos a ter dificuldade da assunção, da assimilação e da utilização desses espaços, naturalmente, com esse fim. Isto, de facto, não é uma questão, muitas vezes, de recursos, não é uma questão de desenho, talvez excessivamente desenho urbano, excessivamente e concretizado excessivamente de forma formal, muito caracterizado, muito pouco permissivo e rompendo aqui, no fundo, com o que é um pensamento e uma atitude e uma relação que nós temos no momento, e tudo isso, em vez de nos ajudar e avançar e evoluir, serve, no fundo, como quase diria um muro e não uma ponte no fundo, de transição mental, uma vez que muitas vezes acreditamos que é a transição climática ou a transição digital que nos vai de facto fazer avançar, mas eu acredito que há de facto uma verdadeira necessidade de uma transição mental, para que dessa forma nós, em vez de vermos essas intervenções que são para nos melhorar a qualidade de vida, a serem quase que aparecerem-nos e surgirem-nos como muros, sejam de facto as verdadeiras pontes de transição para a assunção, no fundo, desta realidade. Eu diria que muitos dos apontamentos que certamente já ouviram, das reflexões que foram feitas, de alguns exemplos que aqui foram dados, nós também os concretizamos na nossa cidade, desde a introdução do interface no centro histórico, desde a requalificação dessa mesma envolvente, das funções que lhe foram associadas para potenciar, de facto, permitindo até que uma perspectiva intermodal, e que dessa forma tudo parecia no que era o pensamento e até a sua concretização perfeito, e naturalmente continuamos a ter dificuldades. Criámos, de facto, efetivamente tivemos recursos também para isso, criámos parques de estacionamento subterrâneos, mas de facto não é a solução, ou parece não ser a solução, como dizia o Sr. Presidente da Nazaré, porque de facto nós estamos disponíveis para assumir custos com muita coisa, mas não estamos de facto disponíveis para assumir muitas vezes preços simbólicos para a utilização desses mesmos parques. Por isso, eu diria que nós, o que é a estratégia, no que foi a melhoria da condução dos transportes públicos, do que até o exemplo do Executivo, que desde o início do mandato, nas locações dentro da cidade, foi desafiado, e todos os vereadores em funções aceitaram fazer essas locações em bicicleta, tudo o que nós naturalmente temos entendido como formas de indução e transformação no que é a relação com a mobilidade, tem de facto sentido e tem se concretizado numa resistência ainda muito significativa nos nossos concidadãos. Por isso, há aqui de facto qualquer coisa que nós temos que fazer, e que, na minha perspectiva, passa muito também pelo recurso às novas tecnologias que nos permitem difundir e assumir aqui de facto mensagens com capacidade de difusão, e que dessa forma podem ir influenciando indiretamente e quase sem os nossos concidadãos perceberem que estão a ser influenciados e alertados e incentivados para uma determinada prática. Mas normalmente há outros processos da sensibilização, e aí julgo que o que pode ser os planos de mobilidade, e que nós estamos a trabalhar, naturalmente estamos a trabalhar numa versão que no fundo incorpore também toda a mobilidade no concelho, e não só na perspectiva, como dizia, porque de facto o espaço é utilizado por origens diferentes, por sensibilidades diferentes, e por isso é importante trabalhar o todo, para que num processo que tem de facto ter uma linha muito clara de comunicação, de sensibilização, por essa via possamos de facto influenciar, naturalmente corrigindo o que foi desta trajetória, da sua concretização, mas não é só efetivamente a concretização de muitos desafios que podem ser lançados, a perspectiva pode ser interiorizada por quem ainda não atingiu este patamar, que pode ser o investimento, pode ser as soluções, de ter parques, de ter uma cidade, de ter ruas com perfil reduzido, não é suficiente. De todo, pela experiência que temos de Viana do Castelo, de facto não é suficiente. Tem que haver, de facto, aqui uma perspectiva e uma vontade também, nomeadamente dos agentes políticos, que deem essencialmente continuidade ao pensamento e à concretização. Costumo dizer aos meus, também tenho resistência dos cidadãos, tenho resistência dos comerciantes, diria que tenho resistência de todos os concidadãos, de todos os interesses, de todas as funções. Eu costumo dizer que a cidade, de facto, é um compromisso.
nunca poderá ser pensada, desenhada, executada para nenhum interesse em particular. Terá que haver, de facto, um compromisso de todos. Todos nós teremos que perceber que em cada uma intervenção, em cada estratégia que é concretizada, beneficiamos um pouco, mas vamos ter que ceder qualquer coisa para um outro agente, para um outro interesse, para que dessa forma a cidade possa funcionar como um verdadeiro organismo. Também já aqui, não queria ir por aí, também já foi apontado que é absolutamente determinante no que pode ser um sucesso de uma cidade e do seu processo de mobilidade. Por isso eu diria que não vão encontrar respostas, vão perceber que há de facto ainda aqui um grande percurso, um grande desafio a concretizar, que o pensamento é fundamental, que a consciencialização de cada agente que interage com o espaço urbano ou com qualquer outro espaço do território, nomeadamente no âmbito de um concelho ou até interconcelhos, é absolutamente fundamental que seja aprendido, que seja assimilado e que haja de facto uma verdadeira disponibilidade individual de cada um para assumir de facto esses princípios, esses modelos e naturalmente os seguir e dessa forma concretizar. Por isso, é esta mensagem e para ganhar o tempo que vos fiz perder no início, que vos queria deixar e naturalmente dizer-vos que é fundamental, e aqui uma vez que também está aqui uma plateia de autarcas, também sou Secretário de Estado, mas naturalmente de técnicos, é fundamental que de facto a produção de novos instrumentos, e o nosso PEDUC, quando eu falava na segunda versão, para a execução do PEDUC tivemos também que ter um plano de mobilidade sustentável, que foi também um erro, e aqui dito por um Presidente poderá parecer disruptivo, mas de facto compete também aos autarcas, e é um desafio que também deixo com alguma propriedade, compete também aos autarcas pensarem o território, concretizarem as ações e os planos, ou desenvolverem os planos, naturalmente concretizar as ações que estão estabelecidas e emanadas nesses planos, mas somente concretizar numa lógica de complementaridade, de criação de facto das condições para que se concretize na plenitude e que não seja simplesmente utilizado como mero exercício de acesso aos fundos comunitários para intervirmos, requalificarmos muitas vezes numa perspectiva apelativa, de visibilidade, que até em termos turísticos pode funcionar muito bem, mas que de facto não concretiza, não cria os verdadeiros alicerces, não cimenta de facto o que deve ser a lógica de facto do desenvolvimento, da afirmação, a vivência no fundo de uma cidade, de um concelho, e naturalmente que isto é um grande desafio. Muitas vezes os programas comunitários também não nos dão tempo de pensar, mas o termos planeado, termos pensado, sabermos muito bem o que pretendemos concretizar, naturalmente vamos encontrar os mecanismos financeiros para concretizar e nunca perdermos de facto, não provocarmos descontinuidade, independentemente de muitas vezes isso acontece, das transições passarem dentro do que é uma orientação ideológica, e até muitas vezes não há essa continuidade, mas essencialmente quando há interrupções ideológicas, se pensar que se vai descobrir de facto um novo modelo de cidade. E uma coisa é certa, nós temos desde tempos ancestrais, desde que apareceu a roda, vai naturalmente existir veículos, vai existir mobilidade, existiu naturalmente veículos e mobilidade dentro do que era a perspectiva e o enquadramento geográfico e histórico de cada momento da nossa história, da história urbana, e naturalmente assim vai continuar no futuro. Tenhamos nós engenho em arte para de facto termos a capacidade de contextualizar, encontrarmos as melhores soluções, e naturalmente neste momento eu acho que passa muito pela consciencialização e a sensibilização de todos. Por isso, muito obrigado, felicidades e parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite, naturalmente.